Ontem a gente teve um vídeo que foi publicado pelo prefeito Fábio Miranda, né, nas redes sociais aqui em Ceabra. A gente trouxe também em nosso canal do Chapada News e a gente sempre fala, né, sobre essa questão do FPM. A gente vem falando da visita dos prefeitos, né, a Brasília, das várias reuniões que são realizadas entre os prefeitos aqui na Bahia. A gente trouxe exemplos, né, tivemos prefeito de Novo Horizonte, de Ceabra, de Piatã, participando dessas várias reuniões. E quem acompanha o Jornal do Meio-Dia sabe que não é surpresa o anúncio que o prefeito trouxe ontem. Claro que lado A, lado B, lado C usa de forma política, as né? Projeções do Zé Paulo. E não tá errado, não deveria, né? A nossa função, nós é que não devemos utilizar isso de forma política. Mas é por isso que é importante o senhor e a senhora ficar a par, né? Acompanhando a comunicação, principalmente entre nós. Que ontem a fala do prefeito ela foi bem clara, né? Em dizer que teremos cortes. Cortes serão realizados aqui na cidade de Ceabra. E não será diferente. Eu acho bacana essa questão da comunicação, de você estar falando para olha, o que vai acontecer é isso, isso e aquilo. É importante que as outras cidades também utilizem da comunicação. Esse tipo de fator não vai acontecer somente com Ceabra, é com as pequenas cidades Brasil afora. E isso, né, implica todas as cidades da Chapada Diamantina. Todas elas irão sentir. Teremos cortes serão realizados, né? Eu tenho certeza que daqui a 15, 20 dias, né, não vai ter outro assunto na cidade a não ser essa questão dos cortes. A gente vem comunicando que isso iria acontecer, a gente vem comunicando que isso vai afetar a economia dos pequenos municípios do Brasil e nós vamos sentir. Eu tenho comentado que há cerca de 15, 20 dias eu tenho conversado com alguns comerciantes e a gente tem um grupo de comunicadores também, onde a gente tem a oportunidade de ouvir outros colegas que estão ouvindo outros comerciantes também, e lá eles vêm debatendo muito sobre a queda da economia aqui na cidade de Ceabra. E não deve ter sido diferente aí, na cidade onde o senhor ou a senhora está nos ouvindo ou está nos assistindo. Então isso vai implicar na queda econômica do município. E Ceabra, por ser uma cidade polo, por ser a cidade da capital da Chapada Diamantina, vai sentir isso com muita força. Claro que muitos vão ser pegos de surpresa, mas quem acompanha a gente sabe, volto a repetir, que a gente vem falando sobre isso há muito tempo. Vamos trazer a Débora e o professor, uma opinião mais relacionada à esquerda e outra opinião mais relacionada à direita, né? Ou, né, a gente fala relacionada, mas tem gente que fala, não tem nada relacionado não, Nerisvaldo. Isso aí é a realidade. Então, mais relacionado com a realidade. Traz aí pra gente a fala do prefeito Fábio Miranda. Vamos lá. Do Fundo de Participação dos Municípios, FPM de setembro, tem agravado o cenário de crise, com as sucessivas quedas nas transferências. No segundo semestre, temos uma queda aproximadamente de 30% da receita até o momento. O FPM é a principal fonte de receita para 7 de cada 10 municípios no país, segundo a CNM, Confederação Nacional de Municípios. Ainda de acordo com dados da CNM, o que teria feito com que 51% dos municípios iniciassem o segundo semestre no vermelho. Aqui em Ceabra não estamos de forma diferente. Com essa queda significativa da receita, precisaremos tomar medidas para não comprometer o pagamento de fornecedores e a folha dos servidores. Ainda tivemos aumento de salários e, recentemente, o piso do magistério elevou em quase 50%, o que, além de tudo, aumentou a nossa contribuição do INSS. Esse motivo me leva a informar a toda a população, sobretudo aos que têm vínculo com o município, que precisaremos fazer alguns cortes e suspensões no intuito de reduzirmos despesas. Estamos trabalhando nesse plano de redução. Essas medidas serão anunciadas antes do dia 30 de setembro para que passem a valer a partir de 1º de outubro. Participei de uma reunião emergencial no último dia 11, realizada pela UPB, União dos Prefeitos da Bahia. Debatemos sobre esse problema e algumas ações para minimizar o impacto da crise. Me traz muita tristeza ser portador dessa informação, porém o meu compromisso com a transparência me traz aqui hoje. Vamos passar por essa fase e superar esse problema que assola todos os municípios do Brasil, como é possível acompanharmos através de jornais e mídias sociais. Estou comprometido com o melhor para nossa cidade e nossos cidadãos. Junto aos milhares de prefeitos de todo o país, temos cobrado e buscado soluções para superar essa crise. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre.
Muito bem, tá aí a fala do prefeito Fábio Miranda. Eu vou trazer agora a fala do professor e da Débora, né? Que como é um tema relacionado à nossa região, e eu faço questão de tratar temas relacionados à nossa região, a gravação veio do prefeito Fábio Miranda, mas o Wilson, como o Bolt disse, já alertou isso lá no passado, o prefeito Nino Coutinho também já havia comentado, e aí pra gente tratar desses temas com um pouco mais de pé no chão, tá? Sem muitas narrativas, sem muita paixão, pra gente não embolar o meio do campo. Vamos ouvir primeiro a Débora aqui, o áudio que ela nos enviou, e agradecer a Débora. Olá, Nerisvaldo, boa tarde a todos os ouvintes. Bom, o vídeo do prefeito, divulgado ontem nas redes sociais, particularmente não me gerou nenhum espanto, porque a gente vem acompanhando como vem se desenhando, não só aqui a nível de Chapada, mas nacional. Conversamos em outro programa sobre a situação de outros municípios, em outros estados até. Então, agora eu acho que é um momento da população se posicionar mesmo e cobrar do seu deputado federal que foi eleito, que está lá no Congresso, fazer pressão no governo federal, porque essas duas casas aí, elas precisam fazer algo, né? Dar uma resposta para a sociedade, porque vamos falar aqui a nível de Ceabra. Se a prefeitura ela demite um número de funcionários, essas pessoas vão ficar sem renda. O comércio como um todo perde, famílias vão ficar desassistidas e, consequentemente, essas pessoas irão migrar para outras cidades, outros estados, enfim, em busca de emprego, né? Então, todos nós perdemos com isso. Então, eu acho que é um momento de pés no chão e de cobrar mesmo um posicionamento do Executivo e do Legislativo. Olá, Nerisvaldo, muito boa tarde a você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Pelo visto, a crise financeira que muitos municípios vêm passando se aproxima de Ceabra, pelo menos conforme as palavras do prefeito Fábio Miranda. No entanto, o que não tem ficado claro para a população por parte dos gestores, de modo geral, é que os cortes que vem acontecendo no fundo de participação dos municípios estão ligados a um conjunto de fatores macros e econômico do ponto de vista orçamentário. Podemos apontar algumas causas. Por exemplo, a desoneração do IPI promovido ano passado pelo ex-presidente Bolsonaro, assim como a desoneração na arrecadação do ICMS, dos combustíveis, dentre outros fatores, como a perca populacional de munícipes em alguns municípios. Ou seja, Nerisvaldo, é um conjunto de fatores que estão relacionados aos cortes do fundo de participação dos municípios, principalmente fatores ligados à desoneração de impostos que aconteceu o ano passado e agora está impactando negativamente aí na redução dos repasses da União para os municípios. Eu, particularmente, professor Rodrigo Santana, sempre busco fazer esses esclarecimentos para que a gente não confunda informações com narrativas políticas. E nesse exato momento, infelizmente, muitos estão se aproveitando dessa situação para criarem narrativas políticas de conspiração contra o governo federal. É importante dizer que esses ajustes, esses cortes que estão sendo feitos não tem nada a ver diretamente com o governo federal. No entanto, reconheço que o mesmo tem a obrigação constitucional de tentar buscar resolver da melhor forma possível essa crise financeira que já afeta alguns municípios e se aproxima do município de Ceabra, aí, conforme as palavras do prefeito Fábio Miranda. Também concordo com o gestor de Ceabra, quando ele diz que vai ser necessário reduzir algumas despesas. No entanto, eu penso que essas despesas precisam ser reduzidas principalmente vindo de cima para baixo, ou seja, que corte o número de contratos exorbitantes que existe na Prefeitura de Ceabra, que exonere o número de cargos comissionados que existe, que desalugue espaços privados particulares que existem alocado na Prefeitura Municipal de Ceabra, certo? Que faça os devidos ajustes sem penalizar os mais pobres, os que mais precisam dos serviços públicos e básicos, que é de obrigação constitucional aí do município de Ceabra. No mais, é a gente aguardar as cenas do próximo capítulo para ver de que maneira será ajustado e cortados aí as despesas desnecessárias, conforme o prefeito Fábio acabou de anunciar. Correto, Nerisvaldo? Um abraço. Professor Rodrigo Santana, hoje diretamente de Serra Preta para o Jornal do Meio-Dia.